Foz do Iguaçu, Paraná, janeiro de 2004. Boa noite, Orlando Fedeli. Venho há muito observando suas respostas sobre o Evangelho de São Tomás. São boas e até convincentes. Porém, quando uma criança nasce, ela está livre de todo pecado. Isso não seria errado em falar se ela nunca foi à igreja, se a igreja é casa de Deus. Na Bíblia está escrito que a oração que agrada a Deus é aquela feita de joelhos e em silêncio, pois esta chegará ao Pai, pois Ele conhece nossos pensamentos. Acho que cada vez mais a igreja perde força. O Senhor diz em uma carta que devemos obediência ao Papa. Deus não fala isso em lugar algum, pois se fala, me mostre. E também está na Bíblia que o reino dos céus habita dentro de vós. Acho que a igreja está fraca de novo. Sou um católico praticante, pago o dízimo do jeito certo, mas acho que estou vendo a igreja como um todo, com outros olhos. Todos sabem que não sabem nada sobre a igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e não ao Papa, nem ninguém, e sim a Deus. Abraços e fico feliz de tirar minhas dúvidas, pois aqui estarei lendo a Bíblia e tentando entender mais. Prezado doutor, salve Maria. Espanta-me o senhor declarar-se católico praticante e pensar exatamente como um protestante. Qual é a sua paróquia? Que pároco o ensinou tão mal? Espanta-me que o senhor, sendo médico, com estudo superior, escreva tanta coisa errada sobre a doutrina católica, mesmo a mais comezinha. Sua completa falta de conhecimento da doutrina católica demonstra o triste estado a que os maus sacerdotes deixam hoje as ovelhas do rebanho. Como o senhor, sendo católico praticante, diz que as crianças nascem sem nenhum pecado? Ignora o senhor? Ou o senhor nega o pecado original? Doutor, o senhor erra dizendo que a criança nasce sem pecado. Toda criança nasce sem pecado pessoal, mas toda criança nasce com o pecado original, herdado de Adão, cujo pecado danificou a natureza humana, fazendo-nos inclinados ao erro e ao mal. E é por isso que se diz no Salmo 50, no pecado, eu fui concebido por minha mãe. Por acaso, o senhor não sabe que o batismo é necessário para apagar o pecado original? O senhor me afirma rotundamente que Cristo nunca mandou obedecer ao Papa. Mandou sim, pois o senhor nunca ouviu seu pároco dizer que Cristo disse aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Portanto, temos que ouvir o que nos ensinam e mandam os bispos sucessores dos apóstolos. E o senhor nunca leu, nem nunca ouviu dizer nas missas a que assiste, que Cristo disse a São Pedro: tu, depois de convertido, confirma teus irmãos. Lucas 22:32. E nunca soube o senhor que só a Simão Pedro Cristo entregou as chaves do reino dos céus quando fez de Pedro a pedra fundamental da sua igreja? Mateus 16, de 16 a 20. E o senhor me declara que lê a Sagrada Escritura e que não sabe nada disso. Mas que escritura lê o senhor? Como o senhor a lê? Se o senhor que é médico lê tão mal, que dirá esses pobrezinhos a quem os padres dão a Bíblia nas mãos para fazerem reuniões bíblicas em suas casas? Se não devemos obedecer ao Papa, a quem devemos obedecer em matéria de fé? Ao senhor doutor? Ou ao autonomeado missionário Davi Miranda, que diz ter fundado a igreja em 1962. Ou então a um pedir mais cedo qualquer, que, sem direito, se autoproclama bispo ou pastor. O senhor me diz que vai continuar a ler a Bíblia, tentando entender mais. Meu caro doutor, então, leia os Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde uma pessoa que lia a Bíblia diz: como vou entender o que leio na Escritura se ninguém me explica? Atos 8:31. E não se esqueça, meu caro doutor, que está escrito na Epístola de São Pedro que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. 2 Pedro 2:20. Na realidade, caro doutor, sua carta é bem reveladora do estado incrível da falta de conhecimento a que a nova formação religiosa, adotada após o Vaticano II, reduziu o povo católico. Que adianta o senhor pagar o dízimo? O fariseu também o pagava. Lucas 18:12. Lendo sua carta, me veio à memória um comentário de São João Crisóstomo sobre os maus sacerdotes e a decadência da religião no meio do povo. Diz São João Crisóstomo:
porque assim como do templo sai todo o bem, assim do templo procede todo o mal. Quando o sacerdócio é bom, toda a igreja resplandece. Porém, se é mau, toda a fé se debilita. Assim, quando vejas uma árvore com folhas amarelecidas, sabes que ela tem algum vício na raiz. Pois do mesmo modo, quando vejas um povo indisciplinado, deves compreender que seus sacerdotes não são bons. São João Crisóstomo, Apude São Tomás de Aquino, Catena Áurea, Comentário do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, 10 a 16. Cursos de Cultura Católica, Buenos Aires, 1946, volume 2, página 176. Espero que tenha compreendido que culpo mais os que o ensinaram mal do que ao Senhor. Embora o Senhor, porque tem educação superior, universitária, também tem culpa em sua má formação doutrinária. E me coloco à sua disposição para explicar-lhe o pouco que sei e que a Igreja sempre ensinou sobre o que foi revelado na Sagrada Escritura. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.